Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Prazo para iniciar pagamento de benefícios, tanto no INSS, como também depois de uma sentença judicial, né? Isso é uma coisa muito importante para todo segurado, né? Porque, infelizmente, o INSS muitas vezes não cumpre algumas decisões e esse segurado fica sem renda e fica aguardando. Então, a expectativa é que quando você entra, por exemplo, com um pedido no INSS, que você possa receber o seu salário, né, o seu benefício o mais rápido possível. Por quê? Porque as contas de casa não esperam, né, meu amigo? A alimentação da família, as responsabilidades, elas não podem ficar aguardando a boa vontade, né? E muitas vezes dentro da justiça também sai a sentença e é uma dor de cabeça, né? Porque o INSS acaba deixando às vezes de cumprir algumas sentenças judiciais e deixa o segurado numa situação muito difícil. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui dentro desse vídeo, falar tudo a respeito, tirar as suas dúvidas, trazer esclarecimento e conhecimento. É importante que você acompanhe com muita atenção até o final do vídeo, tá? Na justiça, a chance de sucesso, por exemplo, de uma ação de auxílio, doença ou de aposentadoria é maior em relação aos benefícios negados, tá? A análise quantitativa das decisões judiciais indica que os casos, né, que tratam de perícia administrativa, né, no caso dentro do INSS, tem 35% de pontos percentuais a mais de probabilidade de sucesso, tá? Isso foi feita uma pesquisa com relação a isso. Benefício concedido judicialmente é aqueles que foram conquistados através de uma demanda judicial, tá? Normalmente após uma recusa de concessão dentro do INSS. Ao tentar obter um benefício de aposentadoria, por exemplo, é preciso realizar junto ao INSS antes de ajuizar o processo judicial. Assim, o INSS tem o prazo de 90 dias. Esse prazo varia conforme a urgência de cada benefício. Olha aí, pessoal, isso está dizendo que você não pode, por exemplo, procurar a justiça antes de você ter uma negativa dentro do INSS, tá? Você, por exemplo, sofreu um acidente ou uma lesão e já vai direto na Justiça Federal pedir o seu benefício. Não. É necessário pelo menos você ter 15 dias de afastamento, que é responsabilidade da empresa, né? Nós já falamos que esses 15 dias, ele não precisa ser corridos, tá? Você não precisa ter um atestado de 15 dias. Você pode ter vários atestados, né? De 5 dias, 2 dias, 3 dias, 10 dias, desde que esses atestados estejam dentro de um prazo de 60 dias e sejam pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo CID da doença, você pode unir todos esses atestados. Dando os 15 dias, você já pode pedir um benefício dentro do INSS. A responsabilidade de pagamento desses 15 primeiros dias é a cargo da empresa, tá, pessoal? A grande maioria dos casos, né, o recurso cabível é a apelação dentro da justiça, né? Dependendo do seu caso e da área do direito em que o seu problema está envolvido, esse recurso pode ter diferença, né? O processo andará de outra maneira, tá? Desse modo, seu advogado vai ter que entrar aí, no caso, com uma apelação a partir de uma petição já no primeiro grau, tá? Quando você tiver algum problema. Quando dois processos apresentam, por exemplo, a mesma causa, né, do mesmo pedido, configura-se a lista de pendência, que leva à extinção, por exemplo, do segundo processo, sem mesmo chegar a julgamento do pleito. Quer dizer, não dá para você ter dois processos dentro da justiça pela mesma causa. Muita gente faz isso, né? Tem um auxílio-doença e quer abrir outro processo de auxílio-doença, tá? Não tem condições, tá? Isso está previsto dentro do artigo 337 do Código de Processo Civil. Quando você entra com um pedido, por exemplo, aí dentro do INSS, ele tem prazo, por exemplo, para negar ou conceder o seu benefício. Nas decisões judiciais também, tá? O que chamamos aí de implantação de benefícios, tá? O INSS tem 30 dias, mas pode estender 45, né? Para começar a pagar esse beneficiário, tá? A sentença dentro de um processo saiu favorável a você, o INSS tem prazo para implantação e começar os pagamentos, não é quando ele quer, não. Nesses casos, né, por exemplo, se você quiser acompanhar o andamento do seu processo, saber mais, consultar todo o andamento, basta você entrar no site aí do tribunal, tá? Do TRF da sua região, aonde está tramitando o seu processo, e você vai ter todas as informações. Caso você tenha um advogado, esse advogado ele é obrigado a lhe passar todo o acompanhamento processual, tá? Nós sempre falamos, né, que um processo judicial ele não é uma coisa simples, né, pessoal? Você já vem inseguro, já vem angustiado, estressado porque os seus direitos foram negados dentro do INSS e só sobrou a justiça, no caso, para você recorrer.
Dentro do INSS, você não precisa usar todos os dispositivos, no caso aí, para poder depois entrar com ação judicial. Não. No primeiro pedido que você fizer dentro do INSS e houver um indeferimento, já te dá abertura, né? Já te dá elementos para você procurar a justiça. É claro que você pode utilizar todos os benefícios, todos os dispositivos dentro do INSS, porque fica muito mais rápido e prático, né, para você resolver as coisas dentro do INSS, mas é muito difícil, tá, pessoal? Por exemplo, um requerimento, o INSS deixa de cumprir o prazo de análise, você entrar na junta de recurso, pode demorar até 2 anos para ter o julgamento, tá? E você não precisa ficar aguardando nesse caso, você pode entrar com a ação, mesmo que você ainda não tenha tido resposta dentro da junta de recursos, tá? O prazo para o INSS recorrer, por exemplo, de uma sentença judicial é de 30 dias, tá? Está no artigo 10 da lei número 9.469 de 1997. É bem simples, como nós falamos, você consultar o andamento do seu processo, principalmente quando o INSS não cumpre decisões, tá, do juiz, tá? É possível que o INSS seja até multado. Isso acontece porque ele descumpre a decisão judicial. Não é só dentro do órgão, ele descumpre também decisões da justiça, tá? Nesses casos, se você estiver sendo prejudicado, além da multa que o INSS pode ter por cada dia que ele deixar de cumprir a decisão judicial, você também pode ingressar com uma ação pedindo danos morais. Por quê? Porque você está colocando aí, no caso, a sustentabilidade da sua família, o pagamento das suas contas, a compra de um remédio, em risco, por irresponsabilidade do INSS. Isso não só se você estiver na justiça, dentro do próprio INSS, um perito que negou um benefício de maneira irregular, cabe aí um processo de danos morais. O prazo para o INSS iniciar o pagamento, nós falamos, é 45 dias corridos, de acordo com o regulamento e decreto, né, 3.048 de 1999, tá, onde o INSS ele tem 45 dias, mas olha que coisa, né, ele pode estender esse prazo também por mais 45 dias, caso ele tenha uma justificativa. E nesse período, 90 dias. Como fica o segurado nessas condições, né? Quando é o segurado que precisa de mais tempo, ele não tem esse recurso de estender o prazo, né? Gozado isso, né? Se o seu benefício, por exemplo, for de auxílio-doença, lembre que esse benefício não vale para toda a vida, tá, pessoal? Na sentença, ele pode ter um prazo certo. É quem entrou, por exemplo, na justiça, pedindo aí o benefício de incapacidade temporária que foi negado dentro do INSS, tá? Nós já falamos que existe, né, o DCB na carta de concessão. Caso não exista esse DCB, essa sigla significa data de cessação do benefício, esse benefício de auxílio-doença ele vai valer somente por 120 dias. Caso você precise de mais tempo para se recuperar, você pode entrar dentro do INSS com pedidos de prorrogação, tá? Somente se você estiver recebendo o benefício, existe essa possibilidade de prorrogação, tá? Em outros casos, você tem que entrar com requerimento e na junta de recursos. Quando você entra com processo judicial, sempre gera atrasados. Por quê? Porque você já foi na justiça pleitear, né, uma ação pedindo para restabelecer ou para conceder esse benefício que é o seu direito. Então você já teria direito a recebimento desse benefício desde lá da data do indeferimento. Você entrou na justiça, um processo judicial, ele demora de 18 a 24 meses. Você precisa ter toda uma documentação atualizada, em ordem, laudo médico com o seu nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID da doença, tudo o que você tiver de elementos para anexar no processo é muito importante. Por exemplo, histórico cirúrgico, relatórios, exames, laudos de tratamentos que você fez, os remédios que você tomou, é muito importante. Por quê? Porque você vai passar, no caso, por uma perícia judicial. Nessa perícia judicial, esse perito é como o INSS, ele vai fazer uma avaliação da documentação e uma avaliação em você, no caso da sua situação de saúde, tá? Pode ser favorável ou não. Esses documentos, eles são sempre importantes, por quê? Porque o juiz, mesmo que o laudo seja desfavorável por esse perito judicial, o juiz pode tirar convicção a partir desses elementos, que são a documentação que você enviou anexada no processo. Ele vai comparar com a lei, ele vai ver o que diz a lei, e ali ele pode chegar à conclusão que o laudo pericial, né, que esse laudo que esse perito judicial fez, ele não tem
justificativa, que o segurado ele tem direito sim ao benefício e mudar a sentença. É a mesma coisa que recurso do INSS, tá? Depois da sentença judicial, o INSS tem 10 dias, por exemplo, de prazo para recorrer. Caso ele não recorra, ou deixe para recorrer depois desse prazo, o juiz pode simplesmente ignorar esse recurso. Como nós falamos dos atrasados, né, você vai ter direito desde lá do primeiro indeferimento que houve dentro do INSS, e esse dinheiro ele é pago em duas situações. Ou requisições de pequeno valor, tá? São as mais conhecidas como RPV, que demoram em média aí 60 dias para receber. Você vai receber uma carta, né, da Justiça, sendo a decisão favorável, dizendo o banco que está, a conta que está, o valor, qual foi os cálculos e a data que vai estar disponível. A partir dessa data, você compareça na agência com um documento oficial, com foto, é necessário, tá? E faça a movimentação desse dinheiro. As RPVs, elas são pagas quando, por exemplo, esse montante de atrasados não ultrapassa 60 salários mínimos. Acima de 60 salários mínimos, já são pagos em precatórios, que são títulos do governo, né? Demora aí, por exemplo, 1 ano para você receber. Por quê? Porque é anual a liberação que o governo faz desses títulos, tá? Caso, por exemplo, chegue no INSS a sentença também da implantação do benefício depois do fechamento da folha na data prévia, você vai ter pagamento somente depois de 1 mês. Por isso que nós falamos que o INSS tem 45 dias para implantar o benefício, tá? A justiça é sempre um recurso para aquele segurado que se sentir injustiçado, lesado e com os seus direitos negados dentro do INSS. Não se envergonhe, procure sempre seus direitos. Se tiver dúvida, um advogado especializado em previdência é sempre muito útil, tá? Mas você vai ter que pagar, no caso, honorários, tá? Mas você pode entrar num acordo, conversar com o seu advogado. Por quê? Porque é um processo judicial, é a última instância que você pode recorrer para garantir os seus direitos no INSS. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham tido informações importantes, esclarecedoras, tirado suas dúvidas. O conhecimento que nós passamos aqui é muito importante. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos, que são diários, e sempre nós vamos trazer informações que pode ser aquela que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses no INSS, que você não encontra uma solução. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre bem informado, atualizado com tudo que está acontecendo. Você só tem a ganhar em se inscrever e é de graça, não paga nada. Meu amigo e minha amiga, começamos uma nova semana. Eu agradeço muito aí pelo incentivo, compartilhamento, interação com o canal. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, harmonia, saúde, alegria, prosperidade, muito amor, e que todos nós agradeçamos aí a Deus, né, por todas as oportunidades, até pelas dificuldades, porque elas nos fazem andar para frente, né? Elas nos obrigam a caminhar, a se superar. Então, tudo nessa vida, nada é perdido, tá? Tudo serve como lição. Nós estamos numa escola. Que Deus abençoe a sua vida. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.